Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o título de crédito, o cheque. O cheque é um título bastante usado, bem difundido aí nas relações comerciais, e me parece ser interessante a gente tratar sobre o tema. Antes, se você tem alguma crítica ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco, pelos canais aí, pelos e-mails, né, e também nosso site, que aparecem no início e no final dos nossos vídeos. Também, se você tem interesse nesse conteúdo que é postado aqui no canal, que são sempre temas jurídicos, tá, de uma forma menos técnica, né, focada mais para pessoas que não têm um conhecimento técnico jurídico, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, e também, se você gostar desse vídeo, dá um like, que sempre ajuda a difundir, disseminar mais o vídeo, né, pelo YouTube, e acaba disseminando também o conhecimento que nós estamos tentando trazer aqui. Bom, falando do nosso tema aqui propriamente dito, que é o cheque. Nós já falamos num vídeo passado, quando nós tratávamos sobre fases do processo, né, e como você faz para conseguir seu direito mais rápido. Então nós explicamos aí a diferença de processo de conhecimento e de processo de execução. Esse é muito importante, tem uma diferença, é muito importante isso no aspecto prático, inclusive, porque é o que vai fazer a diferença de você eventualmente ingressar com uma ação e conseguir receber seu direito em um tempo de um mês, por exemplo, ou você demorar 5, 6, 8 anos para receber. Tá? Então o que a gente dizia de uma forma resumida é o seguinte: para você conseguir receber o dinheiro, vamos falar de ações condenatórias, tá, em valor monetário. Para você conseguir receber aquele valor, você precisa de uma determinação judicial falando, olha, pague. Para o juiz dar essa determinação, ele precisa ter um título de crédito, um título na mão dele. Esse título pode ser judicial ou extrajudicial. O judicial é uma sentença, que você vai precisar então entrar com a ação, a parte defender, réplica, audiência, o juiz sentencia, a apelação, contra-razões, vai para o tribunal, transitou em julgado, passado toda essa fase, aí o juiz, com aquela decisão transitada em julgado que determina o pagamento, ele vai mandar, pague. Aí o devedor vai receber uma intimação para pagar. Já em relação aos títulos extrajudiciais, onde o cheque se inclui também, você, depois desse título, você vai entrar com a ação de execução direta. Quando você entra com a execução, o primeiro ato do juiz é verificando se está tudo correto, ele vai determinar o seguinte, para a parte devedora, pague. Então, essa é a diferença. Enquanto você tem que discutir toda a questão para conseguir a sentença, esse aqui você já sai, e só lá depois de executar, no caso da execução, você já sai executando. Então você ganha muito tempo, agilidade, e é muito interessante, é muito importante, é bom que seja assim, e as pessoas têm com esse conhecimento, você pode buscar soluções quando você estiver fazendo suas negociações que te tragam essa facilidade e essa agilidade num processo. Agora, falando então do cheque propriamente dito, né, que é essa parte geral, o cheque, como nós falamos, ele é um título de crédito, tá? E ele, para você poder então entrar com essa ação de execução, como a gente falou, o cheque ele tem um prazo para você fazer isso. Isso é a prescrição. Qual que é a prescrição do cheque? A prescrição do cheque, conforme a lei, você tem um prazo que varia de 30 a 60 dias inicial, tá? Se o cheque é da mesma praça ou de praça diferenciada. Se o cheque é da região onde você está ou de outra região. E ultrapassado esse prazo, você ainda soma 6 meses de prescrição. Então, na prática, você teria de 7 a 8 meses, dependendo do caso, para a apresentação do cheque. Se você então entrar com a ação, por exemplo, 5 meses depois da data da emissão do cheque, você foi lá, apresentou no banco, o cheque voltou sem fundo, então você decidiu executá-lo. Ok, faz 5 meses da emissão do cheque, não tem problema, você vai entrar com a execução e você tem esse benefício da velocidade. Mas e se você tem um cheque que faz 1 ano que você está com ele da data da emissão e você decidiu entrar com a ação? Bom, o profissional que vai te auxiliar, ele não vai poder entrar com a ação de execução. Tá? Ele vai ter que escolher uma ação de conhecimento ou uma ação monitória, que ela transita aí no meio dos dois. Ela tem alguns
mecanismos do lado da execução e um pouquinho do lado do conhecimento, dependendo de como ela andar. Tá? Mas não chega a ser uma ação de execução propriamente dita. Tá? Então, e ela pode se transformar, inclusive, numa ação de conhecimento, dependendo da situação. Então, o importante é você sempre tentar ingressar com a ação antes desse prazo. Se você ultrapassar esse prazo, você vai ter que fazer uma ação que talvez não seja tão célere quanto a execução e tem mais elementos de defesa da outra parte. Importante, mas então, ultrapassado esse período de 7 meses ou de 8 meses, dependendo do caso, eu então poderia entrar com essa outra ação pedindo conhecimento em qualquer momento? Não. Essa ação você também tem um prazo. Então você tem um prazo de 5 anos para poder discutir a dívida relacionada a cheque. Onde, nesses primeiros meses iniciais, vamos dizer 7 meses para ficar melhor, nesses 7 meses iniciais você tem direito a executar. Passados os 7 meses da emissão do cheque, você pode, até 5 anos da emissão do cheque, ingressar com ação de conhecimento ou ação monitória, dependendo do caso. Aí o profissional que estiver te auxiliando, ele vai saber encaminhar a melhor situação. Isso está na súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, que ele fala dos 5 anos para você entrar com a ação de cheque já prescrito. Tá? Outra questão que é muito importante, e de vez em quando a gente passa isso para os nossos clientes, é o seguinte: o cheque precisa ser apresentado. Então imagine que você, no banco, imagine que você recebeu 3 cheques do cliente, ele não pagou o primeiro, não pagou o segundo, e você já sabe que o terceiro ele não vai pagar, ele até te falou, você diz, não vou pagar, não tenho dinheiro. Então já vou entrar com a ação direta. Se você entrar com a ação sem ter apresentado o cheque antes no banco e ele ter o carimbo do não pagamento, e se você não pode iniciar um processo de execução ou de cobrança daquele título. Então é importante, mesmo que, por exemplo, você tenha cheque sustado, o cheque está sustado por motivo de discordância comercial, muitas vezes, né? Você pode sim executar, tá? Claro que dependendo do motivo que a pessoa está alegando ali, ela vai apresentar isso em embargos na execução. Então é importante você já estar preparado para esse tipo de defesa que ele vai usar. De qualquer forma, você pode sim fazer a execução, porém, mesmo o cheque que, eu sei que ele sustou os 3 cheques, ele mandou um e-mail falando que ele sustou os 3 cheques. Não importa, você precisa apresentá-los para você poder ingressar com a ação de execução. Muito importante, ou qualquer outra ação, é muito importante, porque senão você pode ser considerado que você não tem interesse de agir nessa ação. Tá? Outra questão que aparece bastante é o famoso cheque pré-datado ou pós-datado, onde você dá o cheque hoje para ele ser apresentado daqui a um mês. Imagina que você coloca lá e aí o que acontece? Ele vai lá e apresenta antecipadamente o dinheiro na sua conta. Na sua conta. Existe uma súmula do STJ também, a 370, que fala o seguinte, que o dano moral, entendeu? Ele é caracterizado com a apresentação de cheque pré-datado. No meu entender, isso chama-se dano in re ipsa, que seria o dano em si mesmo. Ou seja, o simples fato da pessoa apresentar um cheque pré-datado já causa dano moral. Não precisa você, que teve o seu cheque apresentado fora da data combinada, ter que comprovar esse dano moral. Não são todos os juízes que entendem assim, mas nós temos aí, dentro desse um amparo, nesse entendimento do STJ e dessa súmula, que eu acho que dá para criar uma fundamentação razoável em relação a isso. Por isso que é muito importante, quando você der um cheque pré-datado, fazer constar a data do pré-datado no próprio cheque. Você vai colocar lá, bom para, fazer menção atrás, ou eventualmente, dependendo do tipo de transação, ou você ter lá os cheques todos relacionados com a numeração, número da conta tudo certinho, porque ali demonstra que aquele cheque deveria ser apresentado naquela data. E se ele foi apresentado anteriormente, você já teria direito a pedir dano moral. Obviamente, se o cheque volta, seu nome vai para o Serasa, se eventualmente até ele desconta o valor, porque de repente é um dinheiro que você queria usar para outra operação, no meu entender, gera o dano moral sim, com base nessa súmula. Tá? Então é importante você ter isso bem definido, bem claro, para que se eventualmente aconteça, e existem casos que acontecem, você poder então ir atrás, né, do seu direito e pedir aí a respectiva indenização, sendo o caso. Bom, era isso que a gente tinha que falar sobre o cheque.
Caso vocês, como já disse no início do vídeo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, que aparece no início e no final dos nossos vídeos. E agradeço pela sua audiência e até a próxima semana. Até logo!